Supremo marca julgamento que pode finalmente liberar a construção da ferrovia vital para a economia do Brasil. Polícia apreende mais de 100 milhões de reais em cocaína escondida em caminhão. Cocaína também na França, encontrada em casco de navio que tinha saído de porto brasileiro. E na Assembleia do Rio, deputados entram na farra do carro blindado. Bombeiros encerram buscas por desaparecidos no Recife. Deslizamentos deixaram 128 mortos. Aumento do querosene de aviação vai encarecer ainda mais passagens aéreas. Herdeiros do trono ganham destaque em missa do Jubileu de Platina da Rainha da Inglaterra. Aos 96 anos, Elizabeth II sentiu desconforto e não participou. Maior aula do Brasil mobiliza e inspira mais de 200 mil alunos com exemplos de superação. No Brasil Colônia, eles alimentavam uma utopia republicana. No projeto da Band dos 200 anos da independência, um novo capítulo da Conjuração Carioca. Referência do cinema nacional, estúdios Veracruz reabrem para grandes produções. A nova temporada do MasterChef é gravada lá. O espetáculo das águas, Cataratas do Iguaçu, registram a maior vazão em 5 anos. O Jornal da Band está no ar. Boa noite. Foi apreendida na Europa uma carga de quase 40 milhões de reais em cocaína no casco de um navio que tinha saído do Porto de Santos. Porto de La Rochelle, sudeste da França. Mergulhadores da guarda costeira encontram 124 quilos de cocaína no casco de um navio. A droga seria vendida no continente por 7 milhões e meio de euros, cerca de 38 milhões de reais. A embarcação carregada de celulose partiu do Porto de Santos, no litoral paulista, no dia 4 do mês passado, parou na França e ia para a Inglaterra. Tem sido cada vez mais comum a descoberta de cargas de entorpecentes nos cascos das embarcações. Mergulhadores traficantes escondem a cocaína no compartimento chamado sea chest, usado para controlar a entrada e saída de água nos sistemas, como de resfriamento do motor. Foram 10 apreensões do tipo em portos brasileiros desde o ano passado. Veja hoje no SBT Brasil. O Ministério Público investiga a participação de delegado em comércio de relógios de luxo roubados na Grande São Paulo. Bombeiros encontram a última vítima das chuvas em Pernambuco e número de mortos chega a 128. Guerra na Ucrânia completa 100 dias com mais de 5 mil mortos e 15% da população refugiada. Sem a presença da rainha, segundo dia de Jubileu de Platina tem aparição discreta de Harry e Meghan Markle. Já, já. Boa noite. Boa noite. Volta a chover na região metropolitana do Recife. Bombeiros encontram o corpo da última vítima da tragédia, com 128 mortos. 30 anos da Rio 92. O que ficou da conferência que fez o planeta parar para pensar no meio ambiente e no desenvolvimento sustentável? A Anatel anuncia medidas para bloquear o telemarketing abusivo. Aumenta o número de acidentes graves envolvendo ciclistas no Brasil. A Justiça manda o IBGE incluir questões sobre orientação sexual no censo 2022. A guerra na Ucrânia completa 100 dias sem perspectiva de fim próximo. Nossos repórteres nos Estados Unidos ouvem relatos de quem fugiu da guerra. Em 1 minuto, no Jornal Nacional. Sexta-feira, 3 de junho, o Jornal da Cultura está no ar com os seguintes destaques. Ministro do STF, Cássio Nunes Marques, deve enviar para a segunda turma a análise dos processos nos quais derrubou decisões do TSE que haviam cassado o mandato de 2 deputados bolsonaristas. Vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, reage à decisão de Nunes Marques e diz que a corte não vai permitir abusos nas redes sociais. Diante da resistência ao decreto de calamidade pública, o governo estuda editar uma proposta de emenda à Constituição que permita gastar dinheiro do Tesouro para baixar preços de combustíveis. Em quase 4 anos de governo Jair Bolsonaro, o Congresso derruba integralmente 52 vetos presidenciais, número muito maior do que o registrado nos primeiros mandatos de Fernando Henrique, Lula e Dilma Rousseff. Guerra na Ucrânia completa 100 dias e presidente Vladimir Putin não dá sinais de que vá recuar as tropas do país vizinho.
segundo dia de comemorações do Jubileu de Platina tem a ausência da Rainha Elizabeth e a aparição do príncipe Harry e da esposa Meghan, que abdicaram dos títulos da família real. Olá, boa noite. Hoje na bancada temos o jornalista e doutor em ciência política Leonardo Sakamoto e o cientista político Matias Alencastro, pesquisador do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. E você pode fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Boa noite, Sakamoto. Boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite, Matias. Boa noite. O ministro Alexandre de Moraes, vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, questionou a decisão de um colega da Suprema Corte. Ontem, o ministro Cássio Nunes Marques decidiu devolver o mandato de 2 deputados bolsonaristas que foram cassados pela Justiça Eleitoral. Presidente da Câmara manda deputado bolsonarista reassumir mandato. O parlamentar foi beneficiado por decisão do ministro do Supremo, Nunes Marques. O Caio Junqueira apurou no gabinete do ministro a seguinte frase: o plenário do Supremo não pode julgar o tema. E a Carolina Brígido tem os bastidores da guerra de forças, então, que está acontecendo desde ontem entre os ministros da Suprema Corte. O fim de semana será determinante. Nova pesquisa eleitoral mostra Lula com 45% e Bolsonaro com 34%. Falta de leitos de UTI leva Santa Catarina a decretar situação de emergência na saúde pública. E levantamento da CNN mostra que encher o tanque pode custar mais de R$1.000. Olá, boa noite. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Gente, um dia depois do ministro do Supremo, Nunes Marques, derrubar a cassação de Valdevan 90, do PL, partido, do presidente Bolsonaro, o presidente da Câmara determinou que o deputado federal volte para o parlamento. É importante lembrar que, além de Valdevan, Nunes Marques também derrubou a cassação de outro político bolsonarista, o deputado estadual Fernando Francischini, do União Brasil. As decisões de Nunes Marques continuam repercutindo muito e mal no Supremo Tribunal Federal. Olá, uma ótima noite para você. 6h03 pelo horário de Brasília. Eu sou Diego Sarza, está no ar mais uma edição do UOL News, edição da noite dessa sexta-feira. Hoje é dia 3 de junho de 2022. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa edição, a última aqui da semana do UOL News. E você, como sempre, convidado a participar. Para nos assistir, é só acessar a página do UOL. Nesse horário você vai encontrar lá o link para o canal UOL, ou também nos assistir pelas redes sociais. O UOL retransmite o programa no Facebook, Twitter, TikTok, na Twitch, e também tem transmissão no YouTube. Lá você comenta a nossa live e vota na nossa enquete. Vamos ver a pergunta de hoje? Se você acha que a legislação sobre o aborto deve mudar. A pergunta é essa. Por enquanto, a maioria acredita que sim. Vote já já. Eu trago outras parciais. Aproveitando aqui, vou trazer uma notícia que acaba de sair, vem da coluna da Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo. O presidente da Câmara, Arthur Lira, afastou o deputado do PT e deu posse ao bolsonarista antes do julgamento final do STF. Lembra da decisão de ontem, decisão do ministro Nunes Marques? O presidente da Câmara afastou nessa sexta o petista Márcio Macedo, do PT de Sergipe, do cargo de parlamentar e determinou a volta de José Valdevan de Jesus, o Valdevan 90, do PL, que havia sido cassado em março deste ano por abuso do poder econômico durante a campanha eleitoral de 2018. Como eu disse, a decisão foi tomada um dia depois de o ministro do STF, Cássio Nunes Marques, suspender a cassação de Valdevan. A decisão de Nunes Marques, no entanto, ainda vai ser analisada pela segunda turma do Supremo. Ele causou polêmica e essa decisão pode ser derrubada ainda. O PT entrou com um recurso também no STF pedindo que essa decisão seja derrubada. Vou chamar Leonardo Sakamoto, colunista aqui do UOL, para a gente já analisar essa notícia que acaba de sair. Olá, boa noite. Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao Rede TV News.
As buscas por desaparecidos em Pernambuco chegam ao fim. O corpo da última vítima da tragédia provocada pela chuva foi encontrado. E no último dia dos trabalhos de buscas, Recife volta a registrar fortes chuvas. A campanha de imunização contra a gripe e o sarampo é prorrogada em todo o país. A cobertura vacinal não atingiu nem metade do público-alvo. A Polícia Civil do Rio de Janeiro concluiu que houve falhas no reboque do carro alegórico que imprensou a menina Raquel em abril. A criança morreu depois de ter uma perna amputada. O laudo da reprodução simulada, feita no dia 21 de maio, apontou diversos fatores que colaboraram para que a menina Raquel Antunes da Silva, de 11 anos, fosse prensada contra um poste pelo carro alegórico da escola de samba em cima da hora. Segundo o documento, a alegoria teve problemas no motor e precisou ser rebocada. Mas o acoplamento ao reboque foi feito de forma irregular. Os pingos nos is. Jovem Pan. Olá, muito boa noite para você, 18 horas e 7 minutos em São Paulo. Seja muito bem-vindo, já estamos no ar, começando aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is. Hoje, sexta-feira, dia 3 de junho de 2022, com todo o nosso time reunido, com a Ana Paula Henkel lá em Los Angeles, nos Estados Unidos, Guilherme Fiuza, no Rio de Janeiro, e hoje estou bem acompanhado aqui no nosso estúdio em São Paulo, com José Maria Trindade e Augusto Nunes por aqui. Vamos aos destaques do programa de hoje. Bolsonaro sobe o tom contra quem joga fora das 4 linhas. Lula volta a defender a regulação da mídia. E Moraes diz que o TSE vai equiparar redes sociais a meios de comunicação nas eleições. Isso e muito mais agora para você em Os Pingos nos Is. Opinião. Hora de colocar os pingos nos is. O presidente Jair Bolsonaro cumpriu a agenda em Umuarama e Foz do Iguaçu, no Paraná, e subiu o tom contra aqueles que jogam fora das 4 linhas. Segundo o chefe do executivo, é preciso que os cidadãos estejam em alerta para as ameaças atuais, para não se arrependerem depois. Boa noite. Nesta sexta-feira, uma decisão da Justiça Federal determinou que o IBGE inclua, no censo demográfico, perguntas sobre a orientação sexual e a identidade de gênero dos brasileiros. O censo é um retrato de quem somos e como vivemos. Mas nesse retrato, a população LGBTQIA+, nunca apareceu. E por que deveria? Por exemplo, porque a homofobia e a transfobia são uma causa de evasão escolar, porque existem alguns cuidados de saúde específicos para essa população, como cirurgias de modificações corporais que são previstas no SUS. E porque no Brasil, o simples fato de ser LGBTQIA+, pode custar a própria vida. Educação, saúde, vida estão na Constituição. São direitos fundamentais de todos. Todos. E você vai ver também. Difícil sair do vermelho. Mais de 5 milhões de pequenas empresas se endividaram na pandemia e estão inadimplentes. Uso do FGTS para comprar ações da Eletrobras. Especialistas explicam as vantagens e os riscos do investimento. Apagão nos dados da economia. As consequências do atraso na divulgação de vários resultados oficiais do governo. Cidades brasileiras recebem a ação nacional em homenagem ao cacique Raoni. Os gols da vitória do Cruzeiro, líder da Série B. E na coluna do Nelson Motta, o ator que aterrorizou gerações nos filmes de terror. Há 100 anos nascia Christopher Lee, que se tornaria um dos personagens mais sinistros da história do cinema, como o Drácula.